Nessa aula de hoje, nós vamos começar falando da diferença de produção de etanol Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos, a produção de etanol é baseada no uso da matéria-prima, o milho, tá? Os Estados Unidos é o campeão na produção de etanol mundial. O Brasil fica em segundo lugar. O governo do Trump, né, ele com a política que a gente sabe, mesmo polêmica, né, mas da America First, eles buscaram ser os primeiros em produção e exportação de muitos produtos, inclusive do etanol. As importações eles importam etanol brasileiro, mas exportam também o etanol para várias partes do mundo. O ponto que mexe com o mercado interno do etanol é permanente aumento dos preços da gasolina, que é o combustível que concorre com o uso do etanol, né? O etanol, além de ser parte, aqui no Brasil, na gasolina, como nós falamos na última aula, é misturado a gasolina 27% de etanol anidro, o etanol puro, né, que é absoluto, pouquíssima quantidade de água tem no etanol anidro. E também hoje nós temos os carros flex, que permite você abastecer tanto com gasolina como com etanol hidratado. O hidratado é o que a gente usa ali quando você chega no posto e fala, hoje eu vou abastecer com etanol, tá? Então, como a gente falou também na aula passada, que com a questão da pandemia, a questão do barril do petróleo, que estava mais barato, tem uma crise dentro do nosso país com relação à produção de etanol, menor consumo, né? Mas a tendência aí saindo dessas crises é o etanol continuar tendo uma boa colocação dentro de ser usado como combustível. Mostramos também que tem aí perspectivas de aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina no Brasil, tá? Hoje o etanol, em parte significativa, os Estados Unidos produzem uma parte significativa e fornece para diversos países, né? Uma notícia boa é que o Brasil é um grande produtor, como a gente falou hoje no início da aula, além de produzir o etanol usando a maior parte, se usa a cana-de-açúcar como matéria-prima, mas tem crescido também a produção do etanol a partir do milho. E nós temos área para produzir tanto cana-de-açúcar como milho. Então, nós temos todas as ferramentas para aumentar a produção. Essa é uma questão, assim, que nesse momento, né, tá um pouco, aí tem a crise do setor, mas nós temos, quando melhorar os preços, o Brasil pode se tornar o maior produtor de etanol, né. O Brasil, ele também exporta etanol para os Estados Unidos, né. Essa exportação, ela é questionada no governo do Trump, né, e a sobretaxa de importação do etanol brasileiro para os americanos já não é novidade, né? Essa foi a base para forte alicerçamento da indústria de etanol do milho nos Estados Unidos. É uma política bem protecionista, né, para estimular o preço proteger o mercado deles, proteger o produto deles. O etanol produzido com milho. Vocês viram um vídeo bem curtinho ali falando que isso tem crescido. Na safra aí em 2019, né, estimou que ia produzir cerca de 1,4 bilhões de litros de etanol de milho. Isso representa um percentual relativamente pequeno. Vocês viram que para esse ano, para essa safra, tem uma perspectiva de representar o etanol produzido a partir de milho de 7% da produção total do etanol no Brasil. Lá em 2019, isso representava menos de 5%, então está crescendo. De acordo com a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de etanol a partir do milho está sendo cada vez mais relevante, principalmente aí no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de milho do nosso país, depois seguido por Goiás e Paraná.
Então, as primeiras unidades de processamento e produção aí do etanol do milho foi em Mato Grosso, mas está expandindo para outras regiões. Isso aqui eu peguei e fiz um recorte de uma reportagem, foi do início do ano passado, mas mostrando as perspectivas de crescimento da produção de etanol a partir do milho. O que vem falando? A produção de etanol de milho no Brasil está a caminho de saltar 86% nessa safra atual, de 2020 e 2021, à medida que novas usinas vão entrar em operação, falando isso ano passado, a reportagem, né? Então, novas usinas em operação, então a tendência é aumentar essa produção. De acordo com essa União Nacional do Etanol de Milho, estima que a produção de etanol de milho chegará a 1,4 bilhões de litros na temporada passada, né? E termina em março de 2020. Além disso, a produção aumentará, perspectivas para esse ano, né? 86%, podendo atingir 2,6 bilhões de litros. Só para vocês terem a perspectiva, né, do cenário nacional de crescimento aí da produção de etanol de milho. Mas nós vamos focar aqui nas nossas aulas na produção do etanol a partir da cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima utilizada na produção do etanol no Brasil. Mas só para vocês terem conhecimento, né, que no Brasil também se produz etanol de milho e está sendo produzido também etanol de segunda geração, que é a partir da celulose. Esse programa Renova Bio, não vou entrar muito em detalhe com ele, não, mas só falando de uma forma bem geral, esse Renova Bio foi um programa do Ministério de Minas e Energia, ele foi lançado em 2016, criado, né, em 2016, lançado em 2017, para estimular o setor de produção de biocombustível, baseado na sustentabilidade ambiental, em aumentar a produção do etanol e reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, que é devido ao uso de combustíveis de origem de combustíveis fósseis, né? Esse programa, o Renova Bio, ele está alinhado com o compromisso que o Brasil fez no COP21, e que com esse acordo, né, para redução das emissões de CO2 do Brasil por meio de aumento da produção de biocombustível. Então, basicamente, aí, explicando o que foi o Renova Bio, eu não vou entrar em muitos detalhes falando sobre essa política aí, que inclusive eu não sei como que está o andamento desse programa aí do governo federal atualmente, né? Quem também se interessar, pode até pesquisar e depois falar para nós. Eu não sei como que está atualmente a atividade desse programa aí do Renova Bio no Brasil, tá? Foi lançado em 2017, mas eu não sei como que ele está atuando aí na política dos biocombustíveis no Brasil. Quem depois quiser pesquisar e trazer para nós a informação, será bastante relevante, tá? Então, não vou falar muito porque eu não sei realmente, não pesquisei recentemente como está essa política da Renova Bio no Brasil, como está a atividade dela no Brasil, tá bom? Algumas perguntas antes da gente começar a falar do tema de hoje, para vocês pensarem, e depois até vou deixar algumas dessas como atividade de hoje no final da aula. Muitos de vocês, a gente já mostrou, até inclusive no vídeo que eu mostrei, qual que é a parte da cana de importância na produção de açúcar e etanol, tá? Diferenciar cana-planta de cana-soca, que eu também falei na aula da semana passada. A cana, só explicando aqui, porque essa eu não acho que não vou voltar a falar hoje, mas falei na última aula. A cana-planta é aquela cana que plantou ano passado, depois de 12 a 18 meses, dependendo do ciclo daquela cana, daquele material, faz o primeiro corte. Isso é chamado de cana-planta. As canas de rebrote
é chamado de cana-soca. Cortou esse ano, depois de 12 meses, corta e faz o segundo corte, depois o terceiro, quarto, quinto, sendo que depois do quinto ou sexto corte é necessário, né, se você quiser manter uma alta produtividade, fazer a renovação do canavial, porque a produtividade em toneladas por hectare ela vai decrescendo ao longo dos anos aí dos cortes. No primeiro ano, a cana-planta ela tem uma produtividade alta, em algumas regiões chegam a média de 100 toneladas por hectare, em outras 90, depende também da forma de manejo, das condições de solo, tudo isso interfere. Adubações de cobertura, mas à medida que ela vai ali no quinto, sexto corte, essa produtividade cai. 80, 70, 60 toneladas por hectare, dependendo do manejo que essa usina adota também. E da questão financeira, né? A gente vê algumas usinas que às vezes estão aí com questão de problemas financeiros, que elas vão levando o canavial do jeito que dá. E aí tem produtividades muito baixas por área, de 50 toneladas por hectare, às vezes chega até menos. E às vezes não conseguem, por questão financeira também, fazer essa renovação periódica, né, de 5, depois de 5 cortes, 6 cortes, e às vezes continuam colhendo aquela cana que já está com 6 anos, né, com 6 cortes. E aí produção baixa também. E outra pergunta, que a gente vai falar sobre isso, né, por que o florescimento deve ser evitado em cultivos comerciais? Quando vocês já passaram perto de alguns canaviais, vocês já viram eles com as flores, né? Aquele pendão. Só que os materiais hoje mais modernos são melhorados para que não produzam não emitam a inflorescência. Só que, por umas questões ambientais de alguns anos, induzem e acabam produzindo aquela formação da inflorescência. Só que, quando a planta de cana emite o pendão, ela tem um gasto energético muito alto. Ela vai gastar toda não, mas uma parte da sacarose armazenada para a emissão do pendão, que depois será as sementes. Então, os materiais comerciais, eles são melhorados para que tenham menos probabilidade de florescer, só mesmo quando alguns anos aí que tem fatores ambientais que estimulam, e aí tem um alto florescimento. Mas não é ideal que ocorra o florescimento em canaviais comerciais, porque você vai ter uma queda da sacarose dos comos da planta que floresceu, tá? Antes de começar a falar da matéria-prima em si, vamos falar sobre a caracterização, né, do etanol e do açúcar. O açúcar, ele é formado de sacarose, né, que vocês sabem muito bem a questão química e da formação, que é um disacarídeo composto por uma molécula de glicose e outra de frutose, unidas entre si por uma ligação glicosídica. A Comissão Nacional de Normas de Padrão para Alimentos, em conformidade com o artigo número 64 do Decreto de Lei de 69, foi estabelecido o que é a porcentagem de sacarose que deve ser contida em açúcar cristal, refinado, o açúcar moído, demerara, o mascavo, né? Então, isso é estabelecido de acordo com padrões e normas, né, para alimentos. O açúcar cândido, esse açúcar em cristais grandes, duros, como pequenos caramelos que dissolve lentamente. Só para falar o que é o açúcar cândido, que está aqui até descrito, né? Ele tem 99%, ele deve apresentar o cândido 99% de sacarose. Já o cristal, que é um dos mais comuns que a gente utiliza aí, né, no dia a dia, 99,3% mínimo, tá? O mínimo que ele tem que ter de sacarose. O açúcar mascavo. A gente sabe que o açúcar mascavo ele não passa por nenhum processo ali de clarificação do caldo antes de produção dele. Então, ele é menos puro. Então, ele tem uma menor quantidade de sacarose, 90%. É o exigido mínimo, tá?
Quanto maior a pureza desse açúcar, que passa por processos ali de purificação, de retirada vamos falar da sujeira, né, do caldo antes de produção, ele vai ser um açúcar com maior quantidade de sacarose. A sacarose, ela é um referencial de doçura, tá? Por exemplo, quando a gente fala de adoçante, mas o referencial é a sacarose. Em termos de doçura, por exemplo, 100 gramas de glicose, por exemplo, equivale a 74 gramas de sacarose, enquanto 100 gramas de frutose corresponde, para isso aqui que eu estou falando que corresponde, para dar a mesma quantidade de doçura. Então, 100 gramas de frutose corresponde a 173 gramas de sacarose. Os adoçantes artificiais, acho que foi até uma pergunta da colega, né, por que é mais doce, eles apresentam uma doçura bem maior, como é o caso da sacarina, que 100 gramas de sacarose equivale a 35 mil gramas de sacarina, ou seja, o poder de adoçar da sacarina é muito maior do que da sacarose, isso pelo processo ali de produção. Então, o referencial de doçura é a sacarose, tá? Então, se é um outro tipo de açúcar ou um adoçante, ele sempre vai ser baseado como referencial de doçura da sacarose. O açúcar produzido no Brasil, a matéria-prima é a cana-de-açúcar, que a gente tem clima favorável para cultivar. Só que em outros países onde o clima não é favorável, porque a cana-de-açúcar é uma planta de clima tropical, é feito o açúcar através, por exemplo, da beterraba. A beterraba, não a beterraba, aquela roxa, né, que a gente usa para fazer um cozido ali, usar na alimentação, principalmente acompanhando pratos salgados, né? É um outro tipo de beterraba que ela tem um teor maior de açúcar. Então, em muitos países onde o clima tem estações muito frias, faz o cultivo da beterraba nas estações mais quentes, primavera, verão, e é produzido o açúcar através da beterraba. O açúcar, ele tem que apresentar cor própria, por exemplo, se é um açúcar refinado, um açúcar de confeiteiro, como a gente fala, ele é mais claro do que o açúcar cristal. O açúcar demerara, ele tem um aspecto mais escurecido que o cristal, pelo processo ali de produção. O processo de clarificação do caldo, que não passa por todos os processos. Então, cada tipo de açúcar, ele tem que apresentar característica de cor própria, de cheiro próprio, de sabor, né, que é o doce, próprio. E o açúcar, ele passa, né, por avaliações, tanto depois a gente vai falar em um momento mais, de forma mais profunda sobre isso, para avaliar a questão de micro-organismos e outras características microbiológicas. O açúcar, ele tem que estar ausente de sujidades, de misturas que podem ser tóxicas. Então, a forma de armazenar ele dentro da usina tem que ter uma série de cuidados com insetos ali na área, roedores, né, que podem estar contaminando esse açúcar. No rótulo, deve estar denominado o açúcar e o tipo dele. O refinado, que é um açúcar muito mais fino e muito mais branco. Quando você vê uma confeiteira, uma pessoa que trabalha especificamente com a produção, por exemplo, de bolos e outras receitas, elas, na maioria das vezes, ou eles também, né, os confeiteiros, usam açúcar refinado, por ele ser muito mais fácil de dissolver e também pela questão da coloração, ele é muito branco, ele não altera a coloração das receitas. O cristal é um açúcar que, quando você dissolve ele ali, vai fazer, por exemplo, uma calda para um pudim, você dissolve ele, você vê que a água onde você dissolveu, forma aquela composição de água mais a sacarose, ela fica mais amarelada. Ele é um açúcar que tem uma cor maior, a gente vai ver também tem a classificação da coloração do cristal, do refinado. E o açúcar mascavo, como eu já falei para vocês, é um açúcar puro. Extraiu lá a garapa, que é a sacarose, passa por processo de retirar a água desse caldo, pelo processo de aquecimento, de
cozimento, né, dessa calda, você vai ter a apuração desse açúcar, e depois ele vai passar no processo que vai bater ele secar, e vai ser comercializado. O caldo não passa por nenhum processo de clarificação, assim como passa para produzir o açúcar cristal, e o refinado que passa por processo de clarificação ainda mais intensos do que o cristal, por exemplo. Uma curiosidade sobre açúcar, né? Há muitos anos atrás, açúcar não era comum, né? Açúcar era coisa de gente rica mesmo, tá? Então, para adoçar o café, os chás, muitos usavam o mel, tá? O mel de abelha. E o próprio açúcar, ele era utilizado quase que exclusivamente no início, que ele era raro, né? Como calmante natural. Até que hoje também, né, quando a pessoa às vezes está um pouco ansiosa, faz ali uma mistura de açúcar com água e toma para acalmar. Então, inicialmente, o açúcar é para fins medicinais. Hoje a gente utiliza em muitas receitas e o ser humano realmente gosta muito de açúcar, né? É bem atrativo para o nosso paladar as comidas doces. Então, mas com a adaptação da cana-de-açúcar aqui no continente americano e da beterraba nos países europeus, né, da beterraba própria para a produção de açúcar, cresceu muito a produção de açúcar e hoje é um dos produtos populares, né, do uso aí doméstico. Ele passou a ser mais conhecido e consumido mundialmente, deixando de ser um artigo de luxo. Então, inicialmente, lá quando começou a produção, vamos falar no Brasil, onde tinham os senhores dos engenhos que vendiam a produção de açúcar aqui para a Europa. Então, era só os ricos que comiam açúcar, né? Depois, com a expansão do cultivo da cana, aqui no Brasil, como é um país tropical, em outros países tropicais, e o cultivo da beterraba em países de clima mais frio, como países europeus, para a produção do açúcar, expandiu essa produção de açúcar e se tornou popular. O etanol. Então, nós vamos estudar a produção do açúcar e do etanol, né? O etanol é da classe dos alcoóis. Ele é um composto orgânico que apresenta o grupo funcional hidroxila, preso a um ou mais carbonos saturados. E aqui vocês têm mostrando aí o etanol, né? Formado por ligações simples, tendo o grupo hidroxila ligado, né? Aqui é só para falar sobre a formação de vocês e o mercado de trabalho dentro do setor de produção de açúcar e álcool, né? Os profissionais da área de vocês, inclusive, tem uma colega que já está trabalhando, tem o outro, né, eu acho que é o Roger, que trabalha de forma ali na manutenção. Então, vários de vocês já têm contato com esse setor. Mas a área de formação de vocês, com esse setor de produção de açúcar e álcool, tem uma enorme gama de locais de trabalho. Como no setor de controle, né, de análises laboratoriais químicas, biológicas, da matéria-prima e também do produto final, análise de cana-de-açúcar determinando o ponto de colheita, análise do caldo após a extração, análise da clarificação, da concentração até a qualidade do açúcar. Também podem atuar diretamente dentro das usinas visando desvios momentâneos em relação às condições de operações desejadas, no controle operacional de moenda, evaporadores, cozedores, caldeiras e efluentes industriais. Então, a atuação do profissional da área de vocês é muito importante para esse setor de produção de açúcar e álcool, assim como para diversos outros setores, né? Mas aqui só dando aí um exemplo de algumas das várias áreas que vocês podem atuar dentro de um setor de produção de açúcar e álcool. Vocês também podem atuar no setor de tratamento de efluentes, analisando água de lavagem, controle de água da caldeira, avaliando aí perdas de açúcar nas águas condensadas. Então, também podem trabalhar na avaliação, né, de como se a vinhaça não está tendo contaminação de lençol freático, de cursos de rios. Então, tem uma série de atuações
do profissional formado na área de vocês dentro desse setor. O tópico que nós vamos abordar agora é a importância da qualidade da cana-de-açúcar para a eficiência industrial. Como eu falei hoje, campo está ligado à indústria, não tem como você separar esses dois setores dentro de uma usina de produção de açúcar e álcool. Os dois setores estão interligados e precisam estar interligados para obter um alto rendimento dentro da usina, você tem que ter uma matéria-prima de qualidade, né? Então, as análises que são realizadas na matéria-prima, no laboratório, são essenciais para ver como está essa matéria-prima e dar um retorno para dentro da indústria, um retorno para o campo também. Porque se tem algum problema grave ali naquela matéria-prima, se está tendo muitas perdas, por exemplo, por pragas, ou qualidade de rendimento daquela matéria-prima está baixa na extração. Então, isso tudo serve para dar uma indicação para o campo o que pode ser melhorado, também para a indústria o que pode ser melhorado, né? Então, esses dois setores, campo com a indústria, eles têm que conversar. E para conversar bem, as análises são fundamentais, né? Para ver como que está essa matéria-prima. Aqui só falando que eu acabei de citar, né? Campo e indústria, eles interagem e tem que estar interligado, né? Aqui só uma foto ilustrativa de um laboratório de análise química da cana-de-açúcar, que fica ali na entrada da cana-de-açúcar dentro da usina, para fazer essas análises, para verificar como que está essa qualidade da matéria-prima, né? Fatores de campo que podem alterar a qualidade da cana-de-açúcar. Temperatura, tá? Frequência e quantidade de chuvas. Se é um ano que teve um veranico, por exemplo, na época ali da maturação dos comos, janeiro, né, dezembro, veranico é a ausência de chuvas na época normal de chuvas na região. Isso vai prejudicar o rendimento e a quantidade de sacarose armazenada. A umidade relativa do ar também interfere, porque quando nós estamos numa época muito quente, a planta ela tem um gasto energético muito alto na manutenção, ela gasta muito com a parte de transpiração e gasta energia para manutenção ali desse equilíbrio hídrico, né? Então, isso gera, a energia que ela gasta com isso, ela deixa de acumular em forma de sacarose. Uma outra questão é, na hora da colheita, a quantidade de impurezas minerais, como a terra, né? Que vai junto com os comos, isso também leva à perda de qualidade. A contaminação lá no campo, por ação de bactérias, fungos e leveduras que já começam a fermentar a sacarose no como lá no campo. Então, vai reduzir o açúcar que é útil para a produção, de reduzir a sacarose, que vai ser utilizada como matéria-prima na produção de açúcar e álcool. E a porta de entrada para muitas leveduras, bactérias, danos causados por insetos pragas, né, como a broca da cana. O teor já de álcool que tem ali na cana, que passa por processo de fermentação lá no campo, por ação, como eu disse, de pragas que danificaram o como e começou ali a ação de leveduras, a fermentar leveduras que tem no ambiente, né? Tem as leveduras naturais que estão ali na área. Então, isso já vai reduzir o rendimento. A acidez do caldo provocado por ação de micro-organismos que contaminam essa matéria-prima no campo, né? Concentração de amido na cana e ação de pragas e doenças na cana-de-açúcar, que a gente falou de algumas pragas e algumas doenças na última aula, né, que são fatores de redução da produtividade da cana-de-açúcar. Aqui só destacando, né, campo mais indústria, trabalhando junto para buscar mais qualidade da matéria-prima e mais aproveitamento dessa sacarose dentro da indústria. Pode ser uma matéria-prima altamente produtiva, mas se tiver com alguma falha no processo de extração da sacarose, está ficando, por exemplo, muita sacarose indo no bagaço, perdendo muita sacarose no bagaço no processo de extração, é dinheiro que está deixando de retornar para a indústria, né? É dinheiro jogado fora, que está ficando no bagaço, esse bagaço vai ser usado
para geração de energia, mas esse açúcar preso no bagaço representa uma perda grande de produtividade dentro da usina. Então, é importante os dois pontos estarem equilibrados, né? Campo e também a indústria. Para a gente entender, então, como que é todo esse processo, vamos falar um pouquinho da cana-de-açúcar em si. Qual que é a parte, eu perguntei no início da aula, usada para extração da sacarose? Qual é a parte da cana? É a folha? É o rizoma? Né? Qual que é a parte de importância econômica? A parte em que se extrai a sacarose são os comos, né? O caule ali da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela pertence aí à ordem das gramíneas, família das poáceas, e o gênero é sacário. E a espécie de cana-de-açúcar que tem importância econômica na produção aí, como a matéria-prima para a produção de açúcar e álcool, é a sacário officinario, tá? Essa é a espécie. Só a título de curiosidade, né? A família a qual a cana-de-açúcar pertence é a mesma família aí botânica do milho, do sorgo, do arroz e de outras gramíneas. Mas aí como importantes aí da mesma família botânica, o milho, o sorgo, o arroz, tá? Como característica importante dessa família das poáceas são a formação de inflorescência em forma de espiga. A cana-de-açúcar, a parte utilizada, como eu disse, são os comos, que é um caule típico, né, das gramíneas. Então, essa planta de cana-de-açúcar, ela desenvolve entolceiras, né? Esse entolceiramento é a formação de vários caules ali a partir da parte dos rizomas, que desenvolvem desse caule subterrâneo, que são os rizomas. E ocorre o armazenamento de energia dessa planta na forma de sacarose. E a forma de propagação da cana-de-açúcar é feita a partir dos comos, tá? Inclusive, a viabilidade das sementes produzidas aqui nas nossas condições de altitude, elas são inviáveis, tá? Então, a propagação comercial da cana-de-açúcar é feita através dos comos. E os comos, como que brota uma nova plantinha? Porque apresenta gemas, né? Os comos têm várias gemas, e são dessas gemas que vão brotar e dar origem a uma nova planta. Aqui essa ilustração dá para vocês verem bem. A cana ela é formada por entrenó, que é a parte ali onde tem acúmulo da sacarose, os nós, e em cada nó tem uma gema. E é essa gema que, se esse como for plantado, enterrado no solo, e se não tiver ocorrência de pragas ali, como os cupins, né? Por isso tem que fazer um tratamento dos comos plantados com inseticida, um inseticida recomendado para a cultura, vai ter o desenvolvimento dessa gema e a formação de uma nova planta a partir dessa gema, tá? Então, a propagação da cana-de-açúcar é feita pelos comos, que é inclusive a parte também que é de importância comercial. Uma coisa só importante para se falar, quando vai se iniciar um novo plantio, o ideal é que esses comos sejam retirados de uma área de primeiro corte também, porque essas áreas de primeiro corte têm gemas mais viáveis, tá? E garantem um melhor desenvolvimento em campo. Não significa que se você tirar os comos para o plantio de uma área de segundo, terceiro, não vai desenvolver. Mas o recomendado é para iniciar novos plantios, retirar comos de áreas de primeiro corte, a cana-planta. Primeiro corte daquela área, você tira os comos para replantar em uma nova área, formação de uma nova área. Falando aqui das partes desse como, né? Então, como eu disse para vocês, o como é formado pelos nós, os entrenós e as gemas. Aqui falando do nó. O nó é essas divisões que apresentam ao longo do como, e em cada nó tem a presença de uma gema. E essa gema, ela, se for plantada, esse como, enterrado, ele vai brotar e produzir uma planta nova, né? Cada geminha tem capacidade de produzir uma nova planta. A gema
Aqui já mostrando uma gema brotando, né? Inclusive, quando o como cai por vento que dá na área, ventos fortes, esse como cai ali no solo, ele começa a brotar. Isso é ruim também. Por isso que os materiais mais modernos, eles são mais resistentes ao tombamento. Porque quando esse como tomba e começa a brotar, tem um gasto da sacarose útil. Sacarose queria virar lá o açúcar e o etanol na indústria, quando esse como começa a brotar, vai gastar essa sacarose útil para esse processo de formação de uma nova planta. Porque a cana-de-açúcar, como todas as espécies vegetais, a, a, a planta é assim, como eu diria, o objetivo de qualquer planta é propagar a espécie, né? Então, ela vai começar a brotar com a função de propagar uma nova planta a partir daquele como. Aqui só mostrando tem vários tipos de gemas, né, com relação ao formato, que tem materiais de cana que tem uma gema mais arredondada, mais oval, tá? Mas assim, isso aqui é só a título de curiosidade, vocês não precisam se preocupar com isso. Aqui mostrando, então, uma planta de cana-de-açúcar, o nó. Esse nó é uma região onde, como eu disse para vocês, tem a presença da gema, e quando é plantado ali o como, nesse nó também tem a zona radicular, que tem capacidade de emissão das raízes. Então, vai desenvolver o brotinho e vai desenvolver o sistema radicular para formar uma nova planta. Aqui vocês estão vendo um como que foi plantado, só mostrando o detalhe depois de tirar dele do solo, para vocês verem. Aqui no nó, começando a emissão das raízes, e essa gema vai desenvolver e formar uma nova planta. O entrenó. O entrenó é o espaço ali do como que fica entre os dois nós. E é a área desse como, onde tem o armazenamento da sacarose, que é a nossa matéria-prima tão importante e essencial para a produção do açúcar e o álcool, né? Aqui mostrando, né, uma ilustração que tem diferentes formatos de entrenó, alguns mais formato carretel, que é mais afunilado, cilíndrico. Os materiais mais modernos têm esse formato mais cilíndrico, né? Vocês vendo uma foto do como de uma cana-de-açúcar aí, plantada, cultivada a nível comercial, formato aí dos entrenós mais cilíndricos. As raízes, parte importante de qualquer planta, né, responsável pela absorção dos nutrientes, e se uma planta tem o sistema radicular danificado por exemplo, nematóides ou pragas do solo, você vai ter uma cana que desenvolve menos e vai acumular menos sacarose, tá? As raízes da cana-de-açúcar, assim como todas as raízes das plantas monocotiledôneas, né, as plantas que apresentam aí aquela folha mais comprida e afunilada, que é característica das plantas monocotiledôneas, é um sistema radicular fasciculado, que é também chamado de cabeleira, né, que é esse sistema de radicular quando você arranca, por exemplo, uma branquiária lá do solo, é aquele sistema radicular esparramado, por isso chamado de cabeleira. São várias raízes, né, secundárias ali, diferentemente das plantas de cotiledôneas, que tem aquela raiz principal e as secundárias, que é chamada de raiz pivotante. Isso, gente, vocês não precisam preocupar, né, com essa informação, só mesmo falando um pouco da característica da planta, que a gente é básica para a produção de açúcar e álcool. A folha. A folha da cana-de-açúcar, ela é formada pela bainha e pela lâmina. A bainha é a parte que envolve o como, que está ligado ao como. E a lâmina é a parte ali da folha, né, responsável por capturar a luz solar e produzir ali, pelos cloroplastos, todo o processo bioquímico, produzir a energia para a planta, né, através da fotossíntese, e acumular essa energia em forma de sacarose, que é a matéria-prima para a indústria. Essas folhas da cana, à medida que a cana vai desenvolvendo, as folhas mais velhas vão secando. Por isso que fica tanta palhada lá no campo, e por isso
o uso, né, as tecnologias, os estudos, as pesquisas na produção de etanol de segunda geração para aproveitar essa grande massa de folhas secas que ficam no campo dessa cana-de-açúcar. A inflorescência da cana-de-açúcar, né? Essa inflorescência, do ponto de vista econômico, como eu disse para vocês, os materiais que são melhorados hoje, eles têm que apresentar resistência ao florescimento. Porque uma planta, quando floresce, como eu disse, ela gasta energia para florescer, então ela começa a usar a sacarose armazenada nos seus colmos para a produção do que seria uma forma de propagação para essa cana. Mas nas condições nossas de altitude, com relação ao nível do mar, essas sementes não são viáveis, tá? Mas é uma característica da planta, ela quer multiplicar a sua espécie, então ela vai emitir essa panícula, né, que é a inflorescência do tipo panícula. Só que o melhoramento hoje trabalha com materiais, para buscar materiais que sejam altamente produtivos, resistentes a algumas doenças e que não tenha facilidade em emitir a inflorescência. Só que tem anos que você passa na rodovia, assim, onde tem muito canavial, você vê muita cana com a emissão dessa panícula, né? Essa emissão às vezes ocorre alguns anos com mais intensidade, mesmo nesse material que foi melhorado para não ter tanto desenvolvimento da inflorescência, porque de condições climáticas que auxiliam, né, proporcionam para a planta ali uma condição de maior emissão dessas panículas. A flor da cana é hermafrodita, tem a parte masculina e feminina, né? O fruto, nas condições, como eu disse, de umidade relativa do ar, temperatura do Brasil, a viabilidade do pólen ela é baixa, então por isso que nós temos, para formar a semente, né, esse fruto e a semente, tem que ter condições adequadas de temperatura, de umidade relativa do ar, e também isso relacionado com a altitude da região. Baixa umidade relativa do ar e temperaturas abaixo de 18 ou acima de 32 são condições inadequadas para a viabilidade do pólen. Por isso que tem a flor, mas não forma ali o fruto e não forma, consequentemente, a semente por condições inadequadas de temperatura e umidade relativa do ar. O que é fenologia? Vamos falar um pouco da fenologia da cana-de-açúcar, né? A fenologia ela estuda ali a interação da planta, né, e também de outros seres vivos, mas aqui a gente vai falar da planta de cana-de-açúcar, com o ambiente, com a temperatura, a luz, a umidade, né. E estuda toda a fase de desenvolvimento dessa cultura. Nessa ilustração, temos aqui desde o plantio do como até a fase de maturação, onde o como vai estar pronto para colher. Isso aqui considerando uma cana-planta, viu, pessoal? Caso a cana seja soca, ela vai só apenas brotar ali o rizoma. Cortou, vai brotar, formar aquela toceira, porque não fica um como por rizoma, tem um entoceiramento, né, formação daqueles vários pomos, a partir de um rizoma, mas aqui mostrando como que é o ciclo a partir da cana-planta, do plantio ali de primeiro ano, utilizando os comos da cana. Faz o plantio do como, depois de alguns dias começa a emissão da brotação, em que essa brotação vai emergir, sai para fora do solo. Essa planta, depois de desenvolver, primeiro vai sair uma brotação, depois de sair essa brotação, vai começar o perfilhamento. O que é o perfilhamento? Deixa eu ver se eu tenho uma... Aqui eu tenho as ilustrações de cada fase. Vai ser melhor a gente passar aqui. Aqui mostrando, assim que a planta saiu ali, desenvolvendo, depois de alguns dias de plantio do como, né? Mais de mês aqui, para ela desenvolver também, pessoal, tem que ter umidade adequada no solo, né? De se plantar em uma área que não é irrigada, na seca,
provável que você vai ter muita falha de desenvolvimento por falta de umidade. Então, para áreas que não estejam ali próximo da usina, que tem capacidade de levar vinhaça para irrigar ali, fazer um molhamento, faz o plantio nas épocas das águas, dezembro, janeiro, né? Então, esse período inicial de desenvolvimento da cana, depois do plantio dos colmos, vai primeiro formar um broto. Essa emergência, ela ocorre de 20 a 30 dias após o plantio. Primeiro o brotinho sai para fora do solo. Depois ele vai crescer e depois disso vai começar o perfilhamento. Quando você olha ali uma planta de cana-de-açúcar, não tem um caule por local, forma aquele entorceramento, né? E esses são os perfilhos, que começam a brotar vários colmos ali da planta, ali do rizoma da planta. Então, 20 a 30 dias após a emergência do primeiro colmo, começa a ocorrer a formação dos perfilhos. Qual que é o auge do perfilhamento? Quando as plantas formadas aqui, os colmos brotados, eles com as suas folhas, eles cobrem a superfície do solo. Depois que perfilhou, esses colmos vão crescer, né? Eles vão desenvolver em altura e nessa fase precisa ter também um bom equilíbrio nutricional da planta para um bom desenvolvimento. Nessa fase de crescimento, além de crescimento dos colmos, tem um crescimento do sistema radicular, porque a planta está exigindo mais água, mais nutriente, então o sistema radicular desenvolve bastante nessa fase. E depois de terminar a fase de crescimento dos colmos, começa a fase de acumular o açúcar. Cresceu, começa a acumular o açúcar, a sacarose nesses colmos, né? E é nessa fase ali de acúmulo que vai ser obtido o nosso produto principal, a matéria-prima principal para a produção de açúcar e álcool, né? Essa fase ali de acúmulo, né, dos açúcares, se uma cana foi plantada ali em dezembro, janeiro, essa fase ela vai começar a ocorrer, na fase ocorre no período entre outono e inverno, com presença de chuvas viáveis e temperaturas mais baixas, existe maior atividade de maturação e menor atividade de crescimento. Então, ocorre um intenso armazenamento ali de açúcar. E depois de um ano, alguns materiais que sejam mais precoces, alguns materiais depois de 16 meses ou 18, essa cana está pronta para ser colhida quando a gente está falando de cana-planta. Quando é cana-soca, que é de rebrota, 12 meses, né? Depois do corte. Como eu disse para vocês, tem canas que são mais materiais, né? Cultivares, que são mais precoces. Que é canas aí mais precoces, que 12 meses depois de ter plantado o colmo, vai já estar com uma quantidade adequada de sacarose, né? E outras que são de ciclo médio, outras de ciclo mais tardio. Só que essa tabela, ela está representando, por exemplo, o ciclo de cana, por exemplo, ela vai foi plantada no inverno, ela vai ter um ciclo maior, porque no inverno, as condições de temperaturas mais baixas vai atrasar um pouco o desenvolvimento dessa cana, tá? Cana-planta e cana-soca, eu já expliquei, né? Então, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Cana-planta, deixa eu ver se alguém escreveu alguma dúvida aqui. Cláudia falou que não. Cláudia falou, meus avós adoçavam com rapadura. Isso mesmo, nas fazendas, o pessoal fazia o açúcar mascavo, rapadura, né? E usavam como ali fonte para adoçar, fazer receitas, né, com açúcar mascavo, com rapadura. Isso mesmo. O açúcar, na época também dos meus avós, não era tão fácil acesso, né? Então, produziam nas fazendas aí o próprio açúcar, a rapadura, muito comum nas propriedades, né?
A cana planta, pessoal, então, é cana de primeiro corte, plantou depois de 12, 16 meses, quando ela está com o ponto de desenvolvimento adequado ali, com acúmulo de açúcar, dependendo do ciclo daquele material, né, se é mais precoce, se é mais tardio. Então, vai colher o primeiro corte. A soca é os cortes feitos da rebrota da cana. Ecofisiologia, vamos falar um pouquinho da questão climática, né, interferindo aí na produtividade da cana. Como eu disse para vocês, cana-de-açúcar é uma cultura de clima tropical. Então, ela não desenvolve bem em países quer dizer, ela não consegue suportar países que têm invernos rigorosos, tá? Ela vai suportar e desenvolver em países de clima tropical, que não tem invernos rigorosos, não tem neve, é uma planta tropical. A cultura da cana-de-açúcar, né, é uma planta que tem grande capacidade de aproveitamento de água de orvalho, inclusive das suas folhas, né? Claro que isso não é suficiente para manter a planta, mas só falando aqui, ela tem capacidade de usar, inclusive, a água do orvalho ali, ela consegue absorver, tá? Chuviscos, mas claro que não é suficiente, tem que ter boa quantidade de água no solo para ela poder desenvolver bem. A cana-de-açúcar aqui no Brasil ela é cultivada em uma ampla faixa do nosso país, né? Como eu mostrei, tem as regiões do Brasil que são mais cultivadas, como que é a região Centro-Sul, que engloba Centro-Oeste, Sudeste, região Nordeste do Brasil, né? A cana exige aí, a planta de cana de 1.000 a 1.500 milímetros, que sejam bem distribuídos ao longo do ano, para o seu bom desenvolvimento. E as temperaturas, a faixa de temperatura adequada para o desenvolvimento da cana é de 20 a 38 graus Celsius. Claro que aqui na nossa região, inclusive, tem dias que passa disso, né? Mas são alguns dias, né? As condições de clima aqui do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste do Brasil são adequadas para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Umidade relativa ideal para o desenvolvimento da cana, de 80% a 85%. A gente sabe que tem época do ano que isso é mais baixo, né? Aqui a gente está falando de condições ideais. Em épocas do ano onde aqui na nossa região chega a fazer 10% de umidade relativa do ar, por exemplo, no nosso inverno, né? Que é muito seco, não é tão frio, mas é bastante seco o nosso inverno aqui. Isso leva a um desgaste, um gasto energético da planta, né? Maior, isso interfere, querendo ou não, no acúmulo de açúcares, mas não chega a ser um fator limitante da produção aí da cana-de-açúcar. Em relação à luz solar, a planta de açúcar é uma planta altamente eficaz em usar a luz solar para a produção de fotossimilados através da fotossíntese, né? Os tipos de solo para cultivar cana-de-açúcar. Pode-se cultivar cana-de-açúcar em solos de textura mais média, mais arenosa, mais argilosa. Não é um limitante do cultivo, né? O relevo é um fator que limita a parte de tratos culturais e colheita. Por exemplo, a colheita mecanizada, a cana-de-açúcar que vai ser colhida de forma mecanizada, tem que ser plantada em áreas mais planas. Como eu mostrei para vocês na aula da semana passada, em algumas regiões do Nordeste, alguns municípios lá, tem cultivos de cana em áreas bem montanhosas, que inviabilizam a colheita mecanizada. Aí, nessas áreas, precisa ser colheita manual. Então, o relevo ele vai interferir na questão de mecanização desse cultivo, dos tratos culturais, por exemplo, controle de insetos, pulverizações ali usando tratores, né? Tudo isso interfere. Para facilitar a mecanização, o recomendado são declives suaves, de 2% a 5%, até um pouquinho mais, mas que não ofereçam risco de tombamento das colhedoras de cana-de-açúcar. O relevo ali com uma declividade acima de 12%, ele vai ter problemas com a mecanização, né, inviabilizando, e tendo que realizar em muitas áreas aí com declividades mais acentuadas a colheita manual.
Com relação à profundidade do solo, o solo não pode ter, por exemplo, uma camada rochosa muito superficial, porque as raízes da cana-de-açúcar precisam ter um espaço em profundidade do solo para ele desenvolver, e dessa forma, absorver água, nutriente de forma eficiente. Se planta a cana num terreno muito com muita rocha ali rasa, a rocha de origem daquele solo muito raso, um solo mais novo, né? Isso vai ser um impedimento físico do desenvolvimento da raiz. E se a raiz não desenvolve bem, vai ter impedimento na absorção de água, nutriente, e essa cana vai desenvolver de uma forma menos adequada do que uma área com solo profundo. Então, a profundidade do solo é importantíssima. Aqui só para mostrar para vocês o sistema radicular, né, em condições de alta disponibilidade hídrica, de média e de um solo com baixa disponibilidade hídrica, né, as raízes menos desenvolvidas. As questões químicas do solo, um fator importante que não, só para título mesmo de conhecimento para vocês, é corrigir o pH do solo, porque a cana-de-açúcar, assim como outras culturas, ela tem uma exigência de pH ideal, e para a cana-de-açúcar em torno de 6,5. Tá? Ela desenvolve bem em solos de 4 a 8,5, mas o ideal seria corrigir esse solo para um pH 6,5. E como que faz essa correção? Usando calcário, faz análise de solo, a coleta das amostras, manda para o laboratório, e aí um técnico ou um agrônomo faz o cálculo da calagem para ser aplicada naquela área. Inclusive, as usinas contam com um corpo técnico ali de campo, formado por técnicos agrícolas, por agrônomos, né, que trabalham nessa parte de correção de acidez e de adubação da cana-de-açúcar, porque é um ponto fundamental para uma boa produção da cana-de-açúcar, tá? Se não tem um equilíbrio nutricional dessa cultura e também da acidez, não vai desenvolver comos que tenham muito acúmulo de sacarose, que é essencial para a produção de açúcar e álcool, né? Essa perguntinha aqui, depois eu vou selecionar algumas para a sabatina, né? Então, aqui só mostrando uma das perguntas que eu acho que talvez eu até coloque essa, com relação aos aspectos estudados que a gente falou aí, sobre a produção da cana-de-açúcar no campo com a qualidade de matéria-prima. Como eu disse para vocês, adubação equilibrada, disponibilidade hídrica, questão da temperatura adequada na região que for plantada, tudo isso vai interferir na produtividade. Se as condições são adequadas para o desenvolvimento daquela cana-de-açúcar, ela vai produzir, vai acumular mais sacarose, e dessa forma vai ter mais matéria-prima para a produção de açúcar e álcool na indústria, né? Outro ponto que nós vamos falar hoje é as tecnologias empregadas na melhoria da produtividade da cana-de-açúcar. Mostrando algumas ilustrações, a colheita, fotos, né, de colheita mecanizada, aqui de alguns comos da cana-de-açúcar. Como eu falei para vocês, os primeiros materiais de cana-de-açúcar cultivados no Brasil eram pouco produtivos. Eram aqueles comos fininhos, né? Elas tinham diâmetro pequeno, pouco diâmetro, pouco desenvolvimento, então produziam pouca sacarose por área. Os materiais atuais, eles foram melhorados para obter uma produtividade maior de sacarose nesses comos, né? Aqui eu já falei bastante sobre esse ponto, né? Integração campo com a indústria. É essencial essa interação, né? A cana-de-açúcar, ela é até conhecida como uma verdadeira indústria plantada, porque a sacarose ela é produzida lá pela planta. A indústria ela vai ter a função de extrair e beneficiar, mas tudo começa no campo, né? Tudo começa com a questão de um bom desenvolvimento dessa cana para obter uma boa matéria-prima e um bom rendimento dentro da indústria. A produção de açúcar e álcool está inserida em uma área agrícola e uma área industrial. Então, são dois setores. E estão sujeitos a, primeiro lugar, condições ambientais que interferem de forma aí bem significativa na produção
da cana-de-açúcar, como eu falei. Temperatura, se um ano foi ruim de chuva, na época que essa cana estava ali desenvolvendo, isso vai prejudicar o acúmulo de sacarose. Então, as condições ambientais, um ano que tem temperaturas mais elevadas do que a média, isso vai causar um gasto energético da planta de cana maior, isso vai representar um menor acúmulo de sacarose. Então, condições ambientais é um fator que interfere grandemente no rendimento da produção de açúcar e álcool. Segundo ponto, que esse setor tem interferência, o setor de produção de açúcar e álcool, né? A complexidade do processo industrial. Porque, pensa, todo o processo de extração pode ser usado difusor ou as moendas, né? 2 processos de extração do caldo. Todo o processo, por exemplo, quando a gente fala de açúcar, de clarificação do caldo. Quando a gente fala na produção do etanol, processo fermentativo, de destilação, né? Destilação fracionada, produção do etanol anidro. É um processo muito complexo dentro da indústria. Então, essa parte industrial, ela também representa riscos de perda de produtividade. Na extração, se você tem um processo ali que não está bem do próprio difusor, a velocidade que passa ali a cana para a extração, aquela camada de cana triturada que passa no difusor para a extração do caldo, tudo isso tem que ser condizente para oferecer o máximo possível de extração da sacarose. Então, esses 2 setores têm que estar muito bem. Claro que a gente sabe que tanto o setor de campo como a indústria, muitas vezes está longe de estar próximo ali do 100% de aproveitamento, por exemplo, dentro da indústria, né, de eficiência de extração. A gente sabe que tem fatores técnicos ali, operacionais, que dificultam isso. Mas a indústria, ela sempre busca o máximo possível a maior extração desse caldo e maior aproveitamento dessa matéria-prima dentro da indústria. Tecnologias ligadas, né, para a matéria-prima, para melhorar essa matéria-prima, para aumentar o teor de sacarose acumulado e também reduzir até a produção de fibra. Uma matéria-prima ideal, ela teria que ter menor fibra e maior açúcar. Só que se você trabalha no melhoramento vegetal que reduz muito a fibra do como, essa cana fica muito propícia a tombamento. E o tombamento não é super indesejado, porque se a cana tomba antes da colheita, ela começa a brotar. Na hora de colher mecanicamente, isso representa muitas perdas de comos que ficam ali na área, se teve um tombamento. Então, tem que ter um equilíbrio nos processos de melhoramento, né? Os materiais hoje comerciais de cana-de-açúcar, temos hoje várias empresas, por exemplo, a CTC, que é o Centro de Tecnologia Canavieira. Ela trabalha em melhoramento de cana-de-açúcar e lança aí no setor, né, materiais que têm alta produtividade, para ser mais eficiente. Inclusive, os materiais hoje plantados para colheita mecanizada, eles são diferentes dos materiais que eram plantados para colheita manual. O como tem que ser mais ereto, ele foi melhorado para plantas mais resistentes ao tombamento, tá? Para possibilitar uma eficiência na colheita mecanizada. Então, para vocês verem que até para adaptação da forma de colheita, teve um melhoramento genético buscando materiais mais adaptados a isso. Aqui algumas variedades de cana que são plantadas aí pelo Brasil, claro que tem muitas outras, né? Só para vocês conhecerem o que significa essas letrinhas, né? Por exemplo, RB 70-194. Essa variedade, quando ela tem essa sigla RB, que ela foi melhorada pela empresa aí, a Ridesa, né? E a numeração, ela vem por exemplo, para conseguir um material que é lançado comercialmente no mercado, são, às vezes, até a nível de centenas que são descartados no programa de melhoramento, que faz o cruzamento entre dois materiais de cana, né,
em polinização, materiais que vão gerar pólen viável em condições que tenham produção de pólen viável. A gente falou que nas maiorias das condições brasileiras o pólen não é viável, mas nesses programas de melhoramento tem que estabelecer condições para o pólen ser viável, para ter troca ali de material genético, obter sementinha. Aí faz o programa de melhoramento, você obtém às vezes ali 50 novos materiais. E eles vão ser primeiro testados para ver se tem boa produtividade, se desenvolve bem nas regiões, por exemplo, centro-oeste, sudeste. Então, vai plantar em diferentes regiões para ver como que interage essa cana, em diferentes regiões que planta cana-de-açúcar de forma comercial. E aí, no final, para lançar, às vezes lança duas variedades. Um programa que demora 10 anos, programa de melhoramento, às vezes até um pouco mais, né? Então, não é do dia para a noite que tem um novo material, uma nova variedade de cana-de-açúcar. A CTC é outra empresa de melhoramento que é bem conhecido, né, de tecnologia canavieira, o Centro de Tecnologia Canavieira. Então, quando você tem um material, por exemplo, CTC2, um material melhorado pela CTC, e essa numeração, como eu disse, ela acompanha lá no processo de melhoramento genético, tá? Aqui mostrando uma foto de uma casa de vegetação, de um programa de melhoramento genético da cana. E o objetivo desses programas de melhoramento são obter variedades mais produtivas, variedades que sejam, por exemplo, adaptadas à colheita mecanizada, por exemplo, com caules mais eretos, né, menor índice de florescimento, que também é um outro objetivo dos materiais novos a ser lançados. Materiais que têm facilidade de emissão de panículas, não é um material adequado para ser explorado comercialmente. Resistência a pragas, adaptação a diferentes regiões do país, né, que tenham... Tem material que é mais indicado, vamos lá, para a região de Goiás, outro para Mato Grosso. Então, com ali os testes feitos, viu que adaptou melhor uma região do que outra. E tem indicação, né, daquele material para uma determinada região e não tão indicado para outra. Tem material que é mais indicado para solo mais arenoso e outro para solo mais argiloso. Tem tudo isso. E dentro de uma usina, uma área de campo, não tem uma variedade só de cana. Tem diversas variedades, uma que é mais adaptada ali para um solo mais arenoso, outra para um solo mais argiloso. E também variedades de ciclos diferentes, umas são mais precoces. Tem todo o período ali de funcionamento da indústria. Se todos os materiais plantados fossem de ciclo mais precoce, teria que colher 100% das áreas no início da safra. Isso é impossível, né? De colher e processar dentro da indústria 100% da cana plantada. Por isso tem materiais de diferentes ciclos, né? Mais precoce, mais um ciclo médio, mais tardio, para ter cana viável, com ciclo de maturação adequado durante todo o ciclo ali de funcionamento da parte industrial. É outra questão. Então, não se planta só um material de cana, só uma variedade na área agrícola. Se planta diversas variedades que sejam adaptadas a diferentes tipos de solo e também para garantir o fornecimento de matéria-prima ao longo do funcionamento ao longo da safra, tá? Então, esses são pontos importantes a gente observar. Inclusive, tem os mapas, né? Parte agrícola tem os mapas. Aqui nesse talhão é a variedade, por exemplo, CTC 6, aqui está a CTC 11, só exemplificando. E esse material foi plantado ali para uma melhor adaptação e também pela questão de ciclo de desenvolvimento. As etapas de melhoramento genético da cana, aqui falando de uma forma bem simplificada, só para vocês entenderem, né? Ela envolve 5 etapas, que é o cruzamento, tem uma variedade X e uma Y, que são bem produtivas, e uma outra não é muito produtiva, apresenta boa acúmulo de sacarose nos comos, e outra apresenta comos mais eretos e também característica de resistência a tombamento. Vai fazer o cruzamento entre esses dois materiais, porque você quer obter o melhor desses dois materiais. Um é produtividade, outro é mais dificuldade para o tombamento dos comos. Então, isso aqui só dando 2 exemplos, tá? De características, né?
Primeira coisa, vai então fazer o cruzamento. E nessas estações de melhoramento, só para me mostrar aqui, deixa eu mostrar as fotos. Nessas estações de melhoramento, o clima é favorável para a formação do pólen viável, tá? Então, a questão de temperatura, fotoperíodo, tudo vai ser viável para formar pólens viáveis, para ter ali a polinização e a formação da semente. Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, são materiais diferentes, com as flores já no mesmo estágio de desenvolvimento, são colocados para ter a polinização cruzada e obter a semente viável. No campo, aqui na nossa região, não vai formar semente viável, mas nessas estações de melhoramento, sim. Porque tem condições aí climáticas, onde essas estações estão localizadas para produção dessa semente viável. Depois que obteve, então, esse processo de cruzamento entre dois materiais, obteve a semente, secou essa semente, armazenou, vai plantar essa semente lá em casas de vegetação para obter as plântulas, as mudinhas, né? E através dessas plantas vão gerar novas cultivares, que primeiro são formados só por números, são materiais ali que vai ter uma numeração lá dentro das casas de vegetação. E vocês podem ver uma casa de vegetação com várias mudinhas de cana obtidas através da semente, daqueles materiais que foram cruzados lá. A terceira etapa é a seleção desses materiais. Nem todas as plântulas obtidas, elas vão ser ideal para conduzir um processo de melhoramento, né? Essa fase de seleção, ela passa por algumas etapas. Essa é denominada fase T1, é que vai plantar essas plântulas em duas épocas diferentes em campo, tá? Outono, outubro, novembro, nas estações experimentais, por exemplo, lá na estação experimental da CTC, ou de uma universidade que trabalha com melhoramento, da Embrapa. E em fevereiro do outro ano, em subestações experimentais e em usinas, diferentes regiões do Brasil, para ver como que esses materiais que foram selecionados vão reagir, como vão desenvolver e produzir nessas diferentes regiões. Então, obteve a plântula, depois vai para uma etapa de campo. E nessa etapa de campo, que vai ver como que esse material comporta, como que é o tipo de como, vai fazer várias análises para ver quantidade de sacarose produzida, rendimento de comos por hectares, para ver como que esse material se comporta. Então, nessa fase, vai avaliar essas questões, fazer uma seleção ali, e depois parte para outra etapa, que é o T2. Aqui estou mostrando a seleção dos que melhor apresentaram desenvolvimento em campo, na etapa T1. Depois, vai para a fase de seleção T2, onde são cultivados, né, novamente em campo, em áreas ali de campo, onde é avaliado a produtividade de cana-planta e cana-soca. São pesados esses comos passam por avaliação também de produtividade, de acúmulo de sacarose. Aqui mostrando como está sendo montado uma etapa T2 em campo, é plantado uma área maior. E depois passa por uma etapa denominada T3, onde é avaliado 3 cortes sucessivos, para avaliar como que é esse material. E, claro, nessas outras etapas vai sendo descartado material que não vai ter muito bons resultados. Vai sendo cada vez menos materiais chegando nessas etapas de seleção. Então, na etapa T3, são feitos 3 cortes, para ver como se comporta em cada corte, como que a produtividade, se cai muito. O ideal é que a produtividade de cana de primeiro corte para o segundo, terceiro, ele não tem uma queda tão drástica. Então, vai avaliando como está sendo o comportamento desse material.
faz o peso, a avaliação do peso dessa cana colhida, nesses cortes, para avaliar a tonelada de colmos por hectare em cada corte desses, tá? E avalia também como que foi o desenvolvimento dessa cana nas diferentes regiões que foi plantada, mostrando essa etapa de pesagem, para avaliar, por exemplo, avalia ali uma toceira, mas extrapola, se é 1 metro quadrado, que estava essa toceira, extrapola para 10 mil metros quadrados, que é um hectare, para ver como que está o rendimento de toneladas por hectare. E depois a última etapa, que é o lançamento de uma nova cultivar. Então, às vezes, teve lá na primeira etapa 50 materiais, e vai chegar para ser lançada 2, 3 ou 1, que foi a que apresentou resultados bons em todas as etapas. Então, o processo de melhoramento, que eu falei em linhas bem gerais, né, mas ele é demorado, né, ele leva aí 7 a 10 anos, esses programas de melhoramento, para obter ali 4, 5, às vezes menos materiais que sejam adaptados, né, que sejam ideais para lançar no mercado como uma cultivar comercial de cana-de-açúcar. Aqui só um esqueminha de todas essas etapas, né, cruzamento, semeadura. Aí aqui nessa etapa de inoculação não cheguei a falar, mas quando busca também materiais resistentes a doenças, e o melhoramento tem essa função, faz inoculação dos micro-organismos, por exemplo, do micro-organismo responsável por causar escaldadura. Faz inoculação e vê qual material que é mais resistente. Faz esses testes também. Aqui mostrando algumas variedades de potencial produtivo para Minas, como RB 72454, SP 813250. Isso aqui está sempre sendo atualizado, esses materiais, tá? Então, por esses programas de melhoramento, sempre tem materiais aí mais novos e mais adaptados para as diferentes regiões. Aqui nesse gráfico, só para mostrar que, como eu disse para vocês, tem materiais que são mais adequados para solos, por exemplo, mais arenosos, mais argilosos, e isso, dentro de um planejamento de cultivo na área agrícola, os técnicos, os agrônomos, o corpo técnico ali da parte agrícola, eles fazem esse planejamento. Por exemplo, o material RB 867515, ele desenvolve melhor em solos com melhor fertilidade. Então, vai ser plantado naquela área lá da usina, área de campo, ou que foi arrendada, uma área que tem melhor fertilidade, certo? Já vamos falar aqui o material RB 951541. Ele é recomendado tanto para ambientes de alto potencial como médio potencial de áreas, solos com média a alto potencial produtivo. Então, ele vai enquadrar um solo ali com textura média, um solo de melhor fertilidade e um de média fertilidade. Ele pode ser plantado nesses dois ambientes que vai produzir bem. Então, é feito o planejamento também com relação ao ciclo. Como eu disse para vocês, tem plantas de ciclo mais precoce, de ciclo mais tardio, e vai ser feito o planejamento de cultivo para ter cana para cortar e abastecer a indústria o ano inteiro. Não pode faltar cana. Todo aquele sistema trabalhando, as leveduras lá, pronta para fazer a fermentação, tem que ter matéria-prima para rodar aquilo lá na safra toda, né? A gente sabe que tem alguns dias com mais chuva, que interfere na colheita, tudo isso. Mas tem que fazer um planejamento para que tenha o fornecimento de matéria-prima ao longo do ciclo, né? Essa ilustração, só para vocês verem que dentro dessas áreas de cultivo, muitas usinas, a parte do pessoal de campo, né, dos técnicos de campo, parte agrícola, eles têm um mapeamento da questão de tipo de solo, por exemplo, são áreas com solo mais arenoso, solo de textura mais média, mais argilosa, e isso para recomendar o tipo de material de cana que vai ser plantado em cada área que tenha maior adaptação, material que seja indicado, como eu falei, para solos de fertilidade média, fertilidade alta,
e feito assim o planejamento de cultivo. Aqui até mostra, né, por exemplo, nessa área aqui, ó, recomendada a CTC 10, porque vai adaptar melhor a um solo, deixa eu ver aqui nessa área, tem um potencial de produção aí, vermelho, que exige um manejo diferenciado. Uma área que vamos ver de médio a baixo potencial, indicou aqui, isso aqui é ilustrativo, né, pessoal? A CTC 15, que seria mais indicada para esse tipo de solo. Então, isso é feito um planejamento. Importância de colher a cana na hora certa. Se tudo aí que a gente falou, a gente plantou uma variedade adequada para o tipo de solo, que ela tem alto potencial de produção naquela área, mas isso tudo foi feito, todo o planejamento, mas essa cana é colhida antes da hora, antes do seu ponto de maturação adequado, né? Isso vai representar uma cana que não vai entregar todo o seu potencial de acúmulo de sacarose. Então, isso representa, lá dentro da indústria também, menos matéria-prima disponível, tá? Então, isso é importante ser bem planejado. Também a colheita, o plantio e a colheita também. Essa área vai colher na primeira semana que iniciar a safra, aquela ali na segunda semana. Cada dia tem que ter uma área destinada para colheita, e essa área destinada para colheita tem que estar com... Claro que a gente sabe que isso não é perfeito lá no campo, né? Muitas vezes não está aquele material, aquela área que está ali, não está no seu máximo de acúmulo de sacarose. Mas tem que se buscar dentro do planejamento de colheita também, e isso implica lá na época de plantio, para chegar na época de colheita e estar no ponto adequado de colher, o melhor possível, para representar o maior rendimento, né? Colher a cana na hora certa. O que, quando e onde, como. Então, a variedade mais precoce vai ser colhida primeiro na época da safra, né? A questão da distância entre a usina e a área de cortes também tem que ser planejado, né? Quanto tempo vai demorar para colher até essa cana chegar na indústria, para não faltar a cana lá dentro da indústria, isso também tem que ser feito planejamento, não pode faltar matéria-prima. A questão de definição de mão de obra para trabalhar nas colhedoras e nos caminhões que vão transportar essa cana do campo para a indústria, não pode faltar, né? Mão de obra, as máquinas, as colhedoras, elas quebram, mas tem que ter um setor só de manutenção para evitar ficar parado o máximo possível. E lá na época de entre safra, faz a manutenção desses colhedoras, né? E aquisição de novas, quando precisa aumentar essa colheita, onde precisa entregar mais cana para a indústria. Então, tudo isso tem que ser planejado. Vocês verem que é uma complexidade muito grande esse setor, e por isso tem muita gente empregada em diferentes setores, né? Só para a gente finalizar a aula de hoje, quero falar do processo de plantio, né, de cana, que é o uso das mudas MPB, né? Não é a música popular brasileira, é mudas pré-brotadas, tá? O uso de mudas pré-brotadas tem sido utilizado para otimizar o plantio de cana de açúcar. Como que se obtém essas mudas pré-brotadas? É através das gemas lá, que elas são cortadas, as gemas lá do como, e elas vão para um sistema de casa de vegetação, como vocês estão vendo, vão ser colocadas em substrato para brotarem e formar a mudinha, e essa muda já é transplantada para o campo assim. Não vai ter que passar por aquela fase de emergência lá do broto, do como, né, da cana, desenvolvimento. Então, é uma forma de otimizar o plantio, tá? Mas ainda muitas usinas ainda adotam um método mais convencional, que é o plantio pelos comos. As vantagens do uso de muda pré-brotada é economia de comos, né?
muito menos como são utilizados para iniciar o plantio. A possibilidade de fazer esse plantio mecanizado, dessas mudas pré-brotadas ou semi-mecanizado. Produzir materiais de alta qualidade ali dentro desse sistema de casa de vegetação, livre de doenças, né, e de pragas também, ter um desenvolvimento mais rápido no campo também, garantindo materiais que desenvolvam mais rápido, com maior eficiência e estejam isso implicando em uma cana entregando mais sacarose na hora da colheita, se outros fatores também forem considerados, adubação, né, controle de praga. Plantios mais uniformes, porque quando você faz o plantio de comos, você não tem a brotação ali uniforme, né? A brotação não é uniformizada. E com o uso dessas mudas pré-brotadas, você vai ter você já vai estar transplantando a mudinha, então vai ter uma uniformidade de desenvolvimento dessas plantas no campo. Isso é importante, porque vai estabelecer até para a hora de colher é bom, porque você vai ter um padrão melhor de maturação dos comos, como elas desenvolveram naquele talhão, né? Aquele talhão que foi plantado ali por mudas pré-brotadas, vai ter um desenvolvimento bem padronizado das plantas, já que elas foram transplantadas nessas mudinhas. Deixa eu ver se esse vídeo está rodando. Esse aqui é um vídeo que mostra só como que é feito o processo. Isso foi até da AgriShow de alguns anos atrás, 2015, de como que são cortados ali, como que é produzida essa muda pré-brotada. Não sei se vai rodar. A produção do mudas pré-brotadas, mostrar a produção do mudas pré-brotadas, tentando fazer uma pequena em relação às diversas etapas do processo. A gente começa nessa fase aqui, que é o corte do mini rebolo. Então, o material de propagação vem do campo, vem espalhado, né? É um material que foi conduzido lá no campo como se fosse um viveiro, dentro dos protocolos de produção de muda sadia, envolvendo tratamento térmico, fazer operação de rolo, e agora nós vamos fazer a primeira etapa do processo, que é o corte. O Romulo está mostrando aqui para a gente a importância de fazer uma boa desinfecção no instrumento de corte. Essa desinfecção é feita com amônia quaternária. E agora ele vai fazer para a gente aí demonstrar um corte do mini rebolo, através da guilhotina lá na muda. Nós temos aqui o auxílio do Roberto, que é o técnico nosso aqui, mostrando os mini rebolos plantados em 3 centímetros, né? Esse mini rebolo que vai seguindo o processo da produção de entreveiras, ele tem 3 centímetros. E tem que ter a gema, é importante ter a gema. É importante a gema, que é a estrutura de rotação, exatamente. O que é importante nesse mini rebolo é exatamente essa estrutura que o Roberto está contando, que é a geminha, essa é a estrutura de rotação da cana-de-açúcar. E o MTB ele é exatamente transformar essa geminha aí numa planta, né? Uma muda, que é essa muda que a gente então leva para o plantio do nosso viveiro. Então, nesse primeiro processo, além do corte, foi feito aí, o Romulo já foi fazendo uma seleção das gemas, e agora a gente faz a segunda etapa do processo, que é o tratamento. No caso, o tratamento com uma calda de fungicida. Aqui nós estamos simulando, nesse caso aqui é só água, né? Aí seria aí a simulação de como se fosse um tratamento numa calda de fungicida. Quanto tempo que fica essa Dependendo do produto, o produto aí que nós estamos utilizando é uma imersão por 3 segundos. 3 segundos? É bem rápido. Mas isso tem variação em função do produto e do seu utilizado. Essa variedade é 95 Essa variedade está sendo utilizada nesse momento aí, a CSP 95 5000, e agora tanto o Roberto como o Romulo estão fazendo a colocação do mini rebolo na canaleta de brotação. Um juntinho do outro, bem pertinho. Bem grudadinho uma na outra. Sempre com a gema para cima. Sempre para cima, porque isso tem uma diferença aí na brotação. Então deve ter cuidado de colocar sempre essas geminhas para cima.
E agora, essa vai ser feita aí a colocação do substrato, né? A camarinha de substrato por cima dessas gelinhas agora. Que substrato é esse? O substrato é um substrato comercial, no caso aí, não tem nenhum substrato aí especificamente para cana-de-açúcar, é um substrato de hortaliça. Então, nós estamos falando do primeiro dia do processo, agora essa estrutura, né, que essa camarinha chassi de brotação, ela vai para uma câmara de brotação, né? Então, nessa câmara de brotação, ela vai ficar lá em condições controladas. Então, você tem um controle de, principalmente de temperatura que nós utilizamos uma temperatura muito próxima de 36 graus. Temperatura próxima de 36 graus, e ela vai permanecer nessa estrutura por um período de 8 dias. Após 8 dias, nós fazemos o processo de repicagem. Né? Então, o material sai. 8 dias já vai sair assim? Sai nesse estágio, 8 dias. E aí nós passamos para os tubetes. Né? São essas estruturas. Então, aqui ocorre o processo de individualização desse material que brotou nesse período de 8 dias. Ah, você tira assim, fica? Isso, está fazendo a individualização. Tá? Bom, pessoal, o tratamento com fungicida que foi mostrado é só para evitar o desenvolvimento de doenças, tá? Nos permite avançar o processo e passar por uma fase chamada de aclimatação 1, que é feito dentro de uma casa de vegetação, aqui ilustrado por essa estruturinha aqui. Tá? Então, o Roberto vai passar o material agora para a fase de aclimatação 1. Essa fase de aclimatação 1, o material permanece por 20 dias, e depois ele é transferido para uma fase que nós chamamos de rustificação ou aclimatação fase 2, que é essa fase a pleno sol. Então, o material permanece 20 na aclimatação 1, mais 20 na aclimatação 2, e aí, ao final, essa etapa de produção, nós temos uma planta com essa condição aqui, pronta para ir a campo. Bom, pessoal, é só para vocês entenderem, né, que essa técnica está sendo estudada e é uma técnica aí promissora, né, para aumentar, reduzir o tempo de desenvolvimento da cana no campo, uniformizar o desenvolvimento da cana no campo, tá? A nossa aula de hoje, então, é esses temas que a gente trabalhou hoje. Vocês têm alguma dúvida pontual com relação ao conhecimento aí que a gente explanou? Tranquilo? A Cláudia respondeu que não tem. Alguém tem alguma dúvida? Bom, então, a gente finaliza a nossa parte teórica aqui, né? Nossa parte de explanação. Eu vou deixar uma atividade para vocês. Vou também deixar aquela atividade do sábado letivo lá vou lançar ela como uma atividade também para vocês acompanharem questão da data, né, até sexta-feira para vocês entregarem, e essa de hoje vocês têm uma semana aí para fazerem, tá? Vou colocar também o material de slides para vocês disponível lá no Class, e também estou disponibilizando para o virtual. Lá no virtual, eu coloco material de slides, assim, por exemplo, as aulas mais slides completos por temas, eu não coloco por dias de aula, sabe? No Class eu coloco por dias que a gente viu. Por exemplo, o que a gente viu hoje, vou separar e vou colocar num arquivo só, tá bom? Então é isso. Na próxima aula, eu já acredito trazer a data da nossa primeira avaliação. Eu ainda estou fazendo esse planejamento, plano de aula, mas eu acredito que na próxima aula eu já consiga trazer. Vai ser no início de abril, tá? Nossa primeira avaliação. E o conteúdo que será tema é o que a gente vê até na semana anterior da semana que eu marcar a avaliação, tá bom? A avaliação é no Google Forms, que vai ter, vocês não vão ter que fazer na hora, eu dou um prazo para vocês bem tranquilo.
nesse tempo aí de estudo remoto, né, está sendo bem flexível essa questão das avaliações, tá bom? Então, boa noite para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato, tá? Igual como hoje uma das colegas de vocês entrou, a Cibele, né, falando da questão de